Olá, muito boa tarde para você. Tá começando mais um A Vida Não Para aqui na TV Evangelizar. Sejam todos muito bem-vindos. E olha, você já mandou a tua mensagem, a tua pergunta sobre os temas que a gente vai discutir hoje? Se não mandou, tá aqui o nosso número na tela para você enviar. 419-8793-6281. O prazo para a declaração do imposto de renda, ele já começou. Então, para você ter uma ideia, iniciando hoje, dia 23 de março, e vai até o dia 29 de maio. E o período é longo, tá tranquilo. Aí a gente vai deixando passar, daqui a pouco tá no dia e você precisa fazer a entrega. E aí surgem muitas dúvidas sobre quem precisa declarar o imposto de renda, como funciona essa organização da documentação. Tudo isso a gente vai descobrir junto aqui no programa de hoje, tá? Para que você possa esclarecer esses assuntos também. A gente vai conversar com um especialista daqui a pouco, combinado? Além disso, vamos falar de um outro tema. Você já percebeu a quantidade de mulheres, principalmente mulheres, tá? Que estão com queda de cabelo? É algo assim impressionante. E a gente começa a perceber que muitas pessoas, inclusive os famosos ou até as celebridades ou subcelebridades, estão passando por problemas de queda de cabelo. E queda muito séria, muito severa, comparada à alopécia, por exemplo. A gente convidou uma dermatologista, a gente vai falar com ela sobre esse tema. E, inclusive, se você tem dúvidas de como tratar, o que fazer quando isso está acontecendo, manda pra gente nesse número aqui, que a gente vai estar conversando com ela daqui a pouco. Combinado? Agora, você sabia que parte do imposto de renda que a gente paga, já que a gente vai falar do imposto de renda, ela pode ser destinada a projetos sociais que atendem crianças, adolescentes e idosos? E mesmo assim, muita gente não sabe que pode fazer a escolha na hora da declaração. Você pode escolher ajudar uma instituição, por exemplo. Em Maringá, no noroeste aqui do Paraná, tem uma campanha chamada Eu Sou Cidadão Solidário, lançada esse mês pela Arquidiocese de Maringá, para ampliar essa conscientização. Olha só na reportagem que interessante e como a gente pode ajudar tantas outras pessoas fazendo, só um pouquinho. Você sabia que parte do imposto de renda pode ser destinada para projetos sociais? Segundo a Receita Federal, no ano passado, contribuintes de todo o Brasil direcionaram quase 360 milhões de reais para fundos que financiam projetos voltados a crianças, adolescentes e idosos. Mesmo assim, os especialistas apontam que o potencial de arrecadação ainda pode ser muito maior. Ele vai destinar 6%, até 6% do imposto devido, aquilo que já vai para o governo federal, então ele não paga nada a mais do que ele já pagaria. Apesar da possibilidade de destinar parte do imposto de renda para projetos sociais, muita gente ainda não utiliza esse recurso. Aqui em Maringá, por exemplo, o potencial de arrecadação passa dos 45 milhões de reais por ano. Mas no ano passado, apenas 3 milhões de reais foram destinados pelos contribuintes. Apenas 6% do total possível. Para ampliar a conscientização, a Arquidiocese de Maringá, na região noroeste do Paraná, promoveu um encontro de lançamento da campanha Eu Sou Cidadão Solidário. A ação incentiva os contribuintes a destinarem parte do imposto de renda para projetos sociais do município. É um gesto concreto daquilo que Jesus cobra de nós para sermos solidários, sobretudo com aqueles que mais necessitam. E essa destinação exatamente é para ajudar as pessoas mais vulneráveis. São as crianças, adolescentes e pessoas idosas. Para nós também é muito importante que a sociedade dedique, que ela destine aquilo que tem disposição e possibilidade de fazer voluntariamente para que fique em Maringá, para as nossas entidades, para as pessoas que efetivamente precisam. A campanha segue até o fim do prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. O objetivo é conscientizar as 27 cidades pertencentes à Arquidiocese e ampliar o número de contribuintes que fazem a destinação.
E é sobre isso que a gente vai falar agora, sobre a declaração do imposto de renda. Você já viu ali que é possível você destinar, né, para uma organização, por exemplo, né, ou para uma instituição que ajuda outras tantas pessoas. Mas quem precisa declarar o imposto de renda? Tanta dúvida, né? A gente vai resolver elas agora com a Marineuza Andreco Rodrigues, que é especialista em direito tributário. Bem-vinda, Marineuza, um prazer te receber, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Vamos falar um pouco aí desse assunto, né? Que atormenta tanto as pessoas, né? O pessoal ficou muito feliz com a notícia de que pessoas que ganham até R$5.000 não precisariam declarar imposto de renda. Mas isso é só para o ano que vem, não é válido para esse ano, né? Quem precisa declarar? Explica um pouquinho para a gente. Então, na verdade, assim, essa questão da tabela dos R$5.000, né? Ela só vai realmente impactar na próxima declaração, porque começou a valer a partir agora de 2026, tá? Para quem que precisa entregar a declaração de imposto de renda, nós temos várias questões que podem levar uma pessoa a estar obrigada, tá? O principal delas, o que mais é levado em consideração, assim, né, seria a questão dos rendimentos, tá? Então, se você ganhou no ano de 2025 acima de 35.584, você já está na obrigatoriedade de fazer a entrega. Tá? Mas nós temos outras questões também, por exemplo, se é uma pessoa que trabalha com atividade rural, né? Ela também precisa fazer a entrega da declaração. Se você tem bens acima de R$800.000, né? Se você recebeu rendimentos isentos acima de R$200.000. Então, existe, né, todas essas questões que também precisam ser analisadas. A gente já tem participação aqui. Vamos lá, a Ângela mandou pra gente, ela fala aqui de Curitiba. Tudo bem, Ângela? Bem-vinda. Olá, é o primeiro ano que tenho o MEI. Eu gostaria de saber quem tem o MEI. Pode declarar junto com a pessoa física ou é uma declaração separada? Essa é a dúvida da Ângela aqui de Curitiba. Olá, Ângela. A tua dúvida é muito pertinente, né? Muitas pessoas têm essa dúvida, tá? Então, assim, a princípio são declarações separadas, né, diferentes. Então, confunde-se um pouco porque as pessoas costumam achar que o MEI, a pessoa física e a pessoa jurídica são a mesma coisa, não são, né? Então, o MEI, a pessoa jurídica, ele tem uma outra declaração que precisa ser entregue, tá? Que é onde ele vai informar os rendimentos que ele teve na pessoa jurídica. Na pessoa física é diferente. Então, assim, o fato de você ter um MEI não te obriga a entregar a declaração de imposto de renda da pessoa física, tá? Você vai sempre analisar as regras da pessoa física. Se na pessoa física recebi no ano de 2025 acima de 35.584, estou obrigada a entregar, né? Mas assim, o fato de eu ter uma pessoa jurídica não vai te obrigar a fazer a entrega da declaração da pessoa física. E uma não omitiria a outra? Uma não omite a outra. Por exemplo, às vezes a pessoa ela não é mais, digamos, pessoa física, porque ela não é mais CLT, ela é PJ. Então, ela tem que entender que ela precisa fazer as duas declarações do mesmo jeito? Ou ela só iria para o MEI, por exemplo, agora? Não, a do MEI, ela está obrigada, independente de qualquer coisa, porque ela precisa realmente entregar. Tem o MEI, tem o CNPJ, precisa entregar a declaração no MEI. Da pessoa física, vai depender dessas questões da obrigatoriedade. Então, assim, o que tem que fazer é separar, né? Uma coisa é a pessoa jurídica e a outra é a pessoa física. Mesmo que eu entregue a minha declaração do MEI, né, da pessoa jurídica, pode ser que eu também esteja obrigada a entregar a declaração da pessoa física, e aí eu vou ter que entregar. Então, eu vou ser obrigada a fazer duas declarações, Sim, de qualquer maneira. Exatamente. Quando a gente tenta fazer sozinho, existem muitas dúvidas de que tipo de documentação eu deveria separar para agilizar esse processo. Porque tem gente que acaba começando e não consegue terminar porque não encontra a documentação. Essa questão é assim, eu sempre digo, né, que às vezes você não consegue ao longo do ano ir guardando toda essa documentação e já, né, de repente colocando uma pastinha para você ir separando, para você poder chegar na época de fazer o imposto de renda já tá com toda a documentação ali, tá? Então muitas vezes a gente não consegue fazer isso, né, diariamente, ali, mensalmente, mas seria bom se conseguisse, né? Porque aí chegando à época da declaração você já estava com toda a documentação pronta, né? Mas existem alguns documentos, por exemplo, recibo médico de dentista, né? Hoje a Receita tem o recibo online, um recibo digital.
médicos e dentistas que são pessoas físicas, né, que prestam serviço, não em clínicas assim, mas que, né, prestam serviços individualmente, eles fazem já um recibo que é digital. Então, o que acontece? Você não tem mais o recibo em papel. Né? Então, assim, se você acessar a tua declaração de imposto de renda pré-preenchida e o dentista ou o médico no qual você tomou serviço tiver informado certinho, já vai estar lá a informação, você nem precisa ter o recibo em papel. Tá? Então, hoje em dia, né, todos os sistemas da Receita já estão se interligando ali e vão facilitar bastante aí a vida do contribuinte. Mais uma pergunta aqui, uma dúvida. Jô Silva, bem-vinda. Jocélia ou Josélia Cristiane, lá de Colombo. Tudo bem, querida? Bem-vinda, obrigada pela mensagem. Gostaria de saber qual o valor de Pix e transferência mensal que posso fazer e qual a diferença entre eles. E a partir de qual valor começo a declarar conta pessoa física. E a partir de qual valor começo a declarar conta como pessoa física. Acho que é essa a dúvida dela. Veja, essa questão do Pix, né? Vamos ver se a gente entendeu certinho a dúvida dela, né? É porque hoje nós tivemos, né, esse assunto muito ali nas redes sociais, que o que acontece? Se você tem uma movimentação, pessoa física, acima de R$6.000, a Receita já vai, digamos assim, fazer uma fiscalização um pouco mais rígida, tá? Então, assim, nós já temos, os bancos, as instituições financeiras, eles já têm uma declaração que eles mandam para a Receita Federal. Então, a partir do momento que você movimenta mais de R$6.000, né, a Receita Federal já recebe essa informação através dessa declaração que as instituições financeiras mandam para a Receita, tá? E daí, o que acontece? Ela tem essa informação. Então, se de repente você, por exemplo, recebe constantemente um valor, todo mês eu recebo lá R$1.000, né? Mas eu não tenho nenhuma fonte de renda informada, eu não trabalho CLT, eu não sou autônoma nem nada, não tenho como justificar essa renda. Então, pode ser que a Receita, de repente, te peça, se você movimentar acima desse valor de R$6.000 no mês, né? Aí sim ela te peça explicações, né? Esse dinheiro está entrando todo mês na sua conta, está vindo de onde? Né? Então, essa é a questão aí do Pix, né, que nós temos hoje. Então, tem que ficar atento a todos esses detalhes. E assim, o ideal para quem digamos, tem um MEI, né? Como foi uma pergunta que nós tivemos hoje aqui. O ideal seria ter uma conta de pessoa jurídica só para movimentar esse MEI? Exatamente, tá? Porque assim, o MEI, ele é pessoa jurídica. Eu sempre falo, olha, principalmente assim, não separa, né? Separa porque, apesar de ser um MEI, que a gente fala assim, é uma coisa mais simples, né? É aquela pessoa que não movimenta tanto, porque tem o limite também do MEI e tudo, mas ela é uma pessoa jurídica normal como outra qualquer, né? Então, assim, ter uma conta pessoa jurídica, né? Hoje é muito fácil de abrir uma conta para pessoa jurídica e aí você não mistura. Né? Não faz... Separa as coisas para organizar lá na frente, né? Perfeito. Queria te agradecer pela tua vinda aqui. Muito importante a gente te receber, viu? Sempre portas abertas aqui para você. Eu que agradeço a oportunidade. Você que tem em casa me assistindo, agora a gente vai para um recadinho do Vision X, porque tem muito mais. Oi, gente, aqui é Josi do Vision X. Conta pra mim, como que está a sua visão? Seca, fraca, apagada? Você precisa do poderoso Vision X. Mas agora, graças a Deus, depois que eu passei a usar esse Vision X, está bem menor. Estou enxergando bem. E você que tem também a vista ruim, pode tomar esse Vision X, pode confiar, porque é muito bom. Catarata, glaucoma, miopia, Vision X é 100% natural. Basta uma cápsula por dia para você sentir a melhora rápida nessa coceira, ardência. Vision X é para você. Ontem minhas vistas estavam ruins, queimava, saía água e tinha catarata. Aí eu comecei a tomar o Vision X. Aí minhas vistas melhorou. Aí não coçou mais e nem saiu água. Eu recomendo às pessoas que querem melhorar as vistas, tomar o Vision X, porque foi bom para mim e eu quero que seja bom para vocês. Tá esperando o quê? Ligue agora para o telefone que está na sua tela, mas tem que ser esse aqui, ó, do X bem grandão, o poderoso Vision X. Sim, e lavejava, ficava ardente
E agora, depois que eu tomei Visão X, eu melhorei bastante, tirou o embaçamento, sumiu tudo isso e tô com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante, tá uma beleza agora. Ligando agora, você ganha kit em dobro, isso mesmo, kit em dobro. E as 50 primeiras ligações ainda vão ganhar um presente exclusivo. Ligue agora para o telefone que está na sua tela e garanta o poderoso Vision X, o Vision X da TV, porque Vision X é o X da sua visão. A gente vai para um intervalo super rápido e daqui a pouquinho eu volto para falar sobre a saúde dos nossos cabelos e vamos falar sobre um assunto que está em voga no momento, a alopécia, a queda frequente dos cabelos, principalmente cabelos femininos. Vamos falar da importância do cabelo para nós mulheres. Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Cuidar dos cabelos, vai claro que muito além da estética, é uma questão de saúde mesmo. Mas você sabe reconhecer quando o teu cabelo não está bem? E quando é uma questão mais interna do que externa? Você muda shampoo, você muda condicionador, você faz banho de creme, você faz de um tudo e parece que nada dá certo. Parece que sempre está do mesmo jeito. Vai semana, volta semana, está do mesmo jeito. Eu vou conversar aqui com quem entende do assunto. Eu estou aqui com a Patrícia Martins, que é dermatologista, e ela vai tirar todas as dúvidas aí da nossa mente. Pode mandar sua pergunta para que a gente possa também responder e conversar aqui com a Patrícia. Patrícia, bem-vinda. Muito boa tarde, viu? Boa tarde, Carla. Muito obrigada pelo convite. Estou aqui à disposição. Vamos lá. Para a gente falar sobre cabelo, principalmente quando se trata do cabelo feminino, né? A mulher tem uma questão muito forte com o cabelo. Claro, aliás, todos temos, né? Homens também têm. Mas a queda do cabelo feminino acende um alerta na mulher de que algo pode estar muito errado. Ah, sim, com certeza. E a primeira coisa, uma consulta com o dermatologista, né? Então, isso pode ser, sim, na grande maioria das vezes, um problema interno do seu organismo, quando nós estamos falando de queda, né? Então, quando a gente fala da saúde do fio, pode ter uma coisa mais ambiental, um fator externo por maus cuidados, né? Você usar um shampoo incorreto, clima, água quente e outros fatores. Mas quando nós falamos sobre queda, aí sim nós temos principalmente algum fator interno. Nós temos que fazer uma avaliação de toda a fisiologia e descobrir qual é a patologia que está causando essa doença. Isso principalmente é um fator interno, né? E o que está acontecendo? A gente vê cada vez mais mulheres declarando que tem a alopécia, que tem vários tipos de alopécia também, né? Então a gente está percebendo assim quase que uma comunidade de mulheres passando por isso. Pois você veja, a alopécia, como nós temos também à disposição muito mais dermatologistas hoje, e a estética hoje está sendo muito mais procurada. Antigamente a mulher o quê? Colocava um lenço, tentava disfarçar e aquilo ficava do vai passar. Hoje já não, todas as mulheres já estão procurando um atendimento para já resolver isso quanto antes, porque o pavor de ficar sem cabelos, né? Então isso já desperta já as bandeirinhas vermelhas e há uma procura muito maior numa clínica, né, nos nossos consultórios de dermatologista para esse tipo de queixa. Então há um aumento, sim, importante por causa da procura estética, né, aquele pavor de ficar sem cabelos. E também pela vida da mulher. A mulher é uma vida muito mais estressante, mudou muito. A mulher saiu de casa, ela está fora, então ela trabalha mais, ela tem mais estresse. Então, com isso também nós temos um aumento gritante mesmo de queda de cabelo, com certeza, entre as mulheres. Tem essa pergunta que chega pra gente lá de São Carlos, São Paulo, da Maria Regina, vai de encontro a isso que você está falando. Boa tarde, gostaria de saber o que fazer quando o cabelo começa a cair. Eu não gostaria de tomar remédios, existe alguma solução? Muito obrigada, Maria Regina, um beijo pra você e obrigada por ter enviado a tua mensagem, viu? Então, a primeira coisa, uma consulta com o dermatologista para identificar qual é a causa dessa queda, né? E depois fazer um
protocolo de tratamento, fazemos um projeto de tratamento, do como vamos tratar. Então, em alguns casos, infelizmente, se não fizer uma medicação oral, talvez você não tenha um resultado tão bom. Porque hoje em dia nós temos outras opções, né? Ah, mas eu não quero tomar remédio. Hoje nós temos, além das soluções tópicas que existem há muito tempo, mas hoje nós temos também em consultório as aplicações, que é o MMP, que é a microinfusão de medicamentos na pele, que poderia fazer uma substituição da medicação por via oral. Como funciona essa? Mas assim, ela pode não ser o suficiente, né? Porque você precisa realmente... Eu sempre falo assim para o paciente, quando eu vou explicar a queda de cabelo, depois identificar a causa e discutirmos o qual seria a nossa conduta, eu sempre falo assim, é que nem um bolo. Nós temos a massa do bolo, que é o principal, que é a medicação oral. Então, suplementos, dependendo do tipo de queda, minoxidil oral, antiandrógenos, para uma alopecia androgenética. E depois nós temos a cobertura do bolo, que seria soluções tópicas. Para passar no couro cabeludo a melhora mesmo. da dieta, diminuição do estresse e tal. E depois nós temos os enfeitinhos do bolo, que seria a cereja do bolo, que seria a aplicação do MMP. Que seria através de seringas, no couro cabeludo mesmo. Isso, que hoje a gente tem técnicas com canetas, que a gente faz microinfusões de medicamentos na pele. Isso seria o topo do bolo, seria a cereja do bolo. Ah, mas eu não quero tomar medicação. Então, veja, pense bem, você não vai ter aquela base do bolo. Então, você não vai conseguir ter o resultado completo se você não quiser tomar totalmente a medicação. Dependendo do tipo de alopécia, se for uma alopécia leve, um eflúvio telógeno, que é passageiro, dura alguns meses, depois melhora, por exemplo, após uma cirurgia, após um Covid, após a gestação, após o parto. Sim, fazendo uma medicação tópica, um MMP, você pode realmente não fazer uso da medicação oral. Mas, em alguns casos, não será o suficiente fazer somente os tópicos ou as aplicações. Você tem que entrar realmente com a medicação oral para ter um bom resultado. Tem que ter o fermento do bolo. Tem que é cuidar da parte interna, né? Da parte interna. Então, a medicação oral, assim, vai comprometer o resultado do seu tratamento, se você realmente não quer tomar. Podemos fazer outras alternativas, mas eu acho que fica um pouquinho... a gente vê não vai ser aquele resultado esperado, né? Patrícia, temos uma xará sua aqui, ó. De Criciúma, Santa Catarina. Tudo bem, Patrícia? Bem-vinda. Sobre queda de cabelo, eu tomo antidepressivos e faz um mês que comecei a ter quedas de cabelo. Ela é a Patrícia Goulart, de Criciúma, Santa Catarina. Obrigada, viu, Paty, pela tua mensagem. Olha, nesse caso eu não acredito que seja o antidepressivo, mas acredito que seja pelo quadro depressivo, pelo quadro que você passou, que desencadeou esse estresse e você chegou ao momento de tomar um antidepressivo. Então, o antidepressivo em si não seria o principal, mas eu acredito que é mais o que aconteceu antes para você começar a tomar antidepressivo? Aqueles 2, 3 meses antes que você teve um falecimento na família, um óbito na família, uma separação, perdeu o emprego, né, algum estresse ali que te levou a tomar esse antidepressivo. E claro, aí você apresenta depois uma queda de cabelo. Só que a pessoa acha que é a medicação, mas não necessariamente talvez seja a medicação, e sim o quadro que te levou a começar a medicação. Na verdade, com a medicação, você melhorando o estresse, a tendência é até melhorar a queda, né? A gente acha que o estresse ele não faz nada fisicamente, né? Que é só uma Faz questão muito, de estresse. muito, E faz, né? muito. Me explica, o que o estresse faz com a gente? Já que a gente está falando de fios de cabelo, mas de pele, de tudo. O estresse, primeiro, você já começa a não se alimentar adequadamente, né? Você começa a liberar cortisol, você começa a liberar fatores oxidantes, né? Na sua pele, na sua corrente sanguínea, e com isso vai fazendo com que os seus folículos pilosos, né? Os folículos pilosebáceos do seu cabelo já não recebam os nutrientes necessários e o estresse oxidativo em todas as suas células do seu folículo. Então, isso ele vai fazer uma senescência mais rápido. Ele vai, em vez de o seu folículo durar, o normal seria
5, 6 anos o crescimento, ele vai durar menos, ele vai durar 2, 3 anos, ele já vai cair. Então, você já vai sentir uma queda precoce, que esse seria o eflúvio telógeno. Então, ele vai encurtar o tempo de crescimento do cabelo. O cabelo até nasce, mas ele não tem força para continuar. Ele nasce, daí ele tem um período que ele para de crescer e ele cai o cabelo. Depois o folículo se renova e começa novamente. Mas como seria aquele tempo do seu cabelo? Tem gente que tem 4, 5 anos. Né? O folículo vai durar 4, 5 anos. Mas devido a esse estresse oxidativo ou por até uma falta de alguma vitamina, um mineral, você perdeu peso. Hoje nós temos as seringuinhas, né, de emagrecimento. Tem muita gente com queda de cabelo com essas seringuinhas de emagrecimento. E no Covid nós tivemos muito também, e o cabelo encurta o seu período de vida. Então nós temos uma queda. E depois ele se renova novamente, né? Ele cresce novamente. Ele não é uma alopécia cicatricial, porque nós temos daí os casos das alopécias cicatriciais, que daí são graves, que o folículo ele morre, né? Aí seriam outra forma de tratamento. Você vai ter que voltar aqui pra gente falar sobre esses outros temas, né? Combinado assim? É um tema muito grande. Enorme, muito né? grande. Queria te agradecer mais uma vez pela tua Obrigada. vinda, viu? Muitíssimo obrigada mais uma vez. Imagina, obrigada a você. Você que está me assistindo, vamos pro nosso Minuto Itaipu de hoje. Olá, boa tarde a você. Eu sou o Dilão Araújo, este é o Minuto Itaipu. Santa Terezinha de Itaipu, no oeste do Paraná, é destaque nacional em uma websérie sobre boas práticas sustentáveis. O município foi reconhecido pela gestão eficiente de resíduos orgânicos. Todo o material coletado passa por um processo de compostagem e é transformado em adubo, que depois será distribuído a agricultores da região. A iniciativa também começou dentro das escolas, incentiva assim a educação ambiental e novos hábitos entre crianças e jovens. O projeto conta com o apoio da Itaipu Binacional e ajuda a manter a cidade mais limpa, além de fortalecer a agricultura. O episódio completo está disponível no canal da Itaipu no YouTube. Recadinho do Vitai Gold pra gente continuar, que tá sim de assunto pra vocês. Atenção, você está sofrendo com dores no corpo? Dores no joelho, na coluna, nos ombros? A idade chegou e você começou a acreditar que sentir dor todos os dias é normal? Não é. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitai Gold. Uma fórmula exclusiva, inovadora e 100% natural, desenvolvida especialmente para auxiliar no combate às dores do corpo e devolver sua qualidade de vida. Ideal para quem sofre com artrite, artrose, fibromialgia, dores articulares, musculares e inflamações em geral. Atua diretamente na inflamação, atacando a causa da dor e não apenas o sintoma. Proporciona alívio rápido, eficaz e seguro. Ligue agora 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. A cúrcuma branca é até 7 vezes mais potente que a cúrcuma convencional. Ela ajuda a reduzir inchaços e inflamações, ajuda a destravar as articulações, melhora a sensação de dormência e rigidez. E com o magnésio a absorção é rápida e o resultado também. Agora imagine acordar e conseguir se movimentar melhor, andar sem dor, levantar da cadeira com mais facilidade, dormir melhor e voltar a fazer coisas simples que você deixou de fazer por causa da dor. Oi, meu nome é Márcia, tenho 52 anos, sou cirurgião dentista, trabalho sentada na mesma posição há muitos anos. Com isso eu sinto fortes dores na minha coluna. Tive contato com a cúrcuma branca, com o magnésio da Vitai Gold. Hoje eu trabalho com mais disposição, sem dores, e com isso eu indico a cúrcuma branca com o magnésio da Vitai Gold. Ligue agora, 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. As 100 primeiras ligações ganham a erva de Santa Maria, também conhecido como mastruz, totalmente grátis. Cúrcuma White com magnésio da Vitai Gold, o produto 100% natural mais consumido do Brasil. Ligue agora, 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. Intervalo super rápido, a gente volta falando sobre uma dúvida que muita gente tem. Você que é aposentado, com certeza já passou isso na sua cabeça. Será que é possível a gente aumentar o valor da aposentadoria? Ou então ampliar o tempo de contribuição? Você sabe como isso funciona na prática? Não? Eu volto com esse tema.
Vamos ao nosso quadro Seu Direito, Seu Futuro. Será que é possível aumentar o valor da aposentadoria que você já recebe? Ou então ampliar o tempo de contribuição? Mas como é que a gente faz isso na prática? O doutor Fabrício Kleinbin traz as respostas aqui, ó. Vamos lá? Oi, gente. Eu sou o Fabrício Kleinbin, advogado especialista em direito previdenciário. E hoje eu vou falar sobre as formas que você tem para aumentar o valor da aposentadoria e agregar mais tempo de contribuição nela. O processo de aposentadoria do INSS é um processo que parece simples, mas muitas vezes é complexo. Você que já se aposentou deve ter tido a solicitação de apresentação de vários documentos na agência do INSS. Muitas pessoas, inclusive, levam anos para conseguir se aposentar. Você que está nos vendo aqui na TV Evangelizar e ainda não se aposentou, se prepare. Muitas vezes, mesmo com toda a tecnologia que nós temos hoje, o processo de aposentadoria gera muitas dúvidas. Eu vou dar algumas dicas para você facilitar esse encaminhamento do seu benefício junto ao INSS. O primeiro deles, você precisa saber quais tempos de contribuição você pode incluir na aposentadoria. Eu sei que você deve estar pensando aqui, é o tempo da minha carteira de trabalho assinada, é o tempo que eu recolhi pela minha empresa ou é o tempo que eu paguei autônomo através do carnê ou da guia da Previdência Social. Sim, normalmente as pessoas sabem que essa contribuição que é descontada todos os meses contará automaticamente para a aposentadoria. Porém, eu lhe falo que há outras possibilidades de aumentar esse tempo de contribuição que talvez você não saiba. O primeiro exemplo, e que atinge muitas regiões do Brasil, é o trabalho rural, o trabalho dos agricultores. Muitas pessoas nasceram no meio rural, cresceram trabalhando com os pais no meio rural. E esse período da agricultura, principalmente da época antes do casamento ou da época em que ele morava com os pais, é possível de ser agregado na aposentadoria. Agora, principalmente depois da reforma da Previdência, cada ano a mais aumenta 2% do tempo de contribuição, aumenta 2% na renda da aposentadoria a cada ano a mais que você tem de tempo de contribuição. Veja, se você conseguir averbar um período rural aí dos 12 anos de idade, por exemplo, até os 22, são 10 anos a mais no cômputo da aposentadoria. É importante que você fale com os seus pais, com os seus avós e guarde essa documentação em papel, porque os registros da agricultura, via de regra, não estão nos sistemas do INSS. Outra possibilidade trata-se da prestação de serviço militar obrigatório. E aí eu falo principalmente para os homens que são convocados a prestar o serviço no Exército, na Marinha ou na Aeronáutica. Nestes casos, aquele período de prestação de serviço militar também conta para a aposentadoria e, por vezes, acaba sendo esquecido. Há também as situações de pessoas que estudam e trabalham em escolas integrais, escolas técnicas, agrícolas, industriais. E o contraturno do trabalho, quando estuda de manhã e trabalha de tarde, vale também para colocar na aposentadoria. Isso é muito importante porque são 2, 3 anos que acabam passando despercebidos. Outra dica que eu trago aqui são os trabalhos realizados com insalubridade ou periculosidade. Insalubridade é aquilo que prejudica a saúde, periculosidade é aquilo que traz risco de perder a vida. Nestes casos, é possível que a pessoa aumente o tempo de contribuição, provando que teve essa exposição à insalubridade ou periculosidade. Um cômputo correto do tempo de contribuição é muito importante, porque aí você vai aposentar tendo a sensação que utilizou tudo que era possível. E como eu falei antes, após a reforma da Previdência, o cálculo não é mais de 100%. Aliás, ele inicia com 60%. E para atingir os 100%, um homem tem que ter 40 anos de contribuição e uma mulher 35 anos de contribuição. Convenhamos, mesmo para quem trabalha cedo, é muito difícil chegar no 100%, na tão sonhada aposentadoria integral hoje em dia. Porque as pessoas ao longo da vida, elas passam por períodos de desemprego, passam por períodos em que ela trabalha autônomo e informal, acaba não recolhendo o INSS, e isso vai fragmentando o tempo de contribuição e, consequentemente, o cálculo da aposentadoria.
Por isso, você que já aposentou e acha que deixou de fora um tempo rural, com insalubridade, com periculosidade, de serviço militar ou mesmo de escola técnica, corra. Dá tempo de você entrar com um pedido de revisão junto ao INSS. É só 10 anos após o primeiro pagamento da aposentadoria. Se passar os 10 anos, não tem mais o que fazer. E você que ainda não se aposentou, espero que tenha gostado das nossas dicas do programa de hoje. E tudo que for referente ao direito previdenciário, à Previdência Social e ao INSS, você vai acompanhar aqui na TV Evangelizar, no nosso quadro previdenciário. Seu direito, seu futuro, você confere todo início de semana aqui no A Vida Não Para. Agora a gente vai para um recadinho do Glicotrate para a gente continuar. O que ninguém te conta sobre uma das doenças mais perigosas do mundo é diabetes. Muita gente pensa que diabetes é apenas comer doce demais, mas na verdade, ponto central é a resistência à insulina. E a insulina é o hormônio responsável por abrir as portas das células para o açúcar entrar e ser usado como energia. Aí, quando as células ficam resistentes, o açúcar permanece circulando no sangue. O pâncreas precisa trabalhar muito mais para produzir insulina e, com o tempo, ele vai se desgastando e começa a adoecer. O problema é metabólico, não é apenas alimentar. Alguns sintomas comuns da diabetes incluem cansaço constante, sono após as refeições, muita sede, vontade de urinar várias vezes à noite, formigamento, mãos e pés e dificuldade de cicatrização. E existe um outro fator que muitos especialistas vêm observando: gordura no fígado. Quando o fígado está sobrecarregado de gordura, ele passa a liberar ainda mais açúcar no sangue, mesmo quando o organismo já tem glicose suficiente circulando. Isso piora a tua resistência à insulina e dificulta ainda mais o controle da tua glicemia. Por isso, cuidar do metabolismo, ajudar o fígado a funcionar bem faz toda a diferença. E é aí que entra o nosso Glicotrate. Apenas uma cápsula por dia, ele ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina e dá suporte para o funcionamento do teu pâncreas, ajudando a manter a glicemia equilibrada ao longo do dia. Atenção para essa condição que é muito especial. Vou te convidar a ligar no 0800 555 5123 e você vai levar em apenas um pote março e eu vou te mandar de presente abril, maio e junho. Tudo isso dentro de um único frasco, tá? Se você levar 3 frascos, eu vou mandar um ano inteiro de presente. Mando para você a faxineira do fígado aqui, ó, 2 potes também. Você está vendo essa cinta? Eu vou colocar ela porque você vai usá-la diariamente. É uma cinta de infravermelho longo que te auxilia ainda mais para você eliminar gordura localizada. Então liga, porque você ganha ligando agora. 0800 555 5123. Nessa sexta-feira aconteceu o especial Compromisso de Amor com o Padre Reginaldo Manzotti. Durante a Quaresma, essa é uma ação que incentiva a doação e a ajuda para quem mais precisa, com foco em apoiar os nossos irmãos, as nossas irmãs de Minas Gerais, que ainda sofrem com a consequência aí dessas fortes chuvas, que a gente mostrou tudo isso aqui no A Vida Não Para, na TV Evangelizar. E com a solidariedade de vocês, foram arrecadadas 62 toneladas de alimentos, gente. Olha que maravilha, isso em pouco mais de 4 horas de transmissão. E aí a gente está te mostrando um pouquinho de como foi esse momento, né? Para que você que deseja realmente continuar acompanhando, gente, é simples. Você pode acessar, inclusive, esse momento lindo aqui no nosso canal no YouTube. Acessa lá o canal oficial aqui da TV no YouTube, que você tem aqui toda essa transmissão lindíssima, pronta para você acompanhar como foi. Foi lindo, foi espetacular. E a gente agradece de coração. E assim, nós chegamos aí no finalzinho do programa de hoje. Quero agradecer você pela companhia, né? Por esse momento especial de estarmos todos juntos aqui, logo após o EVNews, logo após a missa. É sempre muito bom ter você comigo. E aí a gente encerra o programa com as imagens aí desse momento lindo que você acompanhou durante essa última semana. Então, muitíssimo obrigado, um beijo gigante aí no seu coração. E ó, fica aqui com a gente sempre, porque a gente agradece a sua companhia.